Informativo, pega informativo. Vamos lá. As crianças, todas as crianças, vem aqui pra frente, ó. Senta aqui na frente, ó. Vem que a batata vai assar agora. Vamos! Crianças, vem aqui pra frente. Aliás, eu não sei se eu chamo as crianças ou os adultos, viu? Que eu tô vendo os adultos meio loucos aí na rua, na cidade. Vem, todas as crianças aqui na frente. Eu não sei se eu chamo só as crianças ou se eu chamo os adultos também. Aqui, ó, vem mais pra cá, Isaac. Traz a turminha aí pra cá, ó. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá porque eu vou passar um negócio aqui no telão, vocês precisam enxergar. Vem cá, meus amigos, vem cá. Todos os meninos, os homens dessa igreja. Vem pra cá. Isso. Senta aqui. Todo mundo está com informativo? Irmãos, eu escrevi sobre o Pokémon GO, que é a grande loucura do momento aí. Pokémon. Quantas crianças já ouviram falar de Pokémon? Levanta a mão. Todas vocês? Sabia. Uma conspiração contra vocês. Vamos lá. Eu escrevi um pouquinho sobre o Pokémon. O que é o Pokémon, irmãos? Pokémon, tradução do nome, Pokémon. O que quer dizer Pokémon? Poké, bolso. Monstro do bolso. Sabe aquelas figurinhas lá? Os monstros, está tudo no seu bolso. Mas a gente sabe que não tem monstro, não existe monstro. Não existe monstro. Vocês já assistiram o filme Monstros S.A. no cinema? Já assistiram? Não existe monstro, aquilo é mentira. Não tem monstro. O que tem são coisas espirituais, anjos que são do mal. Mas não tem monstro. Tem uns anjos que são maus, que não são de Deus. Que eles querem nos destruir. Querem destruir a minha vida, do papai de vocês e de vocês. Então não tem monstro, tem anjo mau. Tem anjo bom e tem anjo mau. Muito bem. Pokémon, então, são personagens, pessoas do mal. Não são do bom, não são do bem. Só que eles fazem algumas coisas interessantes. Eles começaram com as figurinhas e agora eles já entraram nos games. E está controlando as pessoas. Vocês já viram pessoas na rua, gente grande na rua, indo atrás dos pokémons? Já viram? Tem gente que está sendo atropelado por causa disso. Pessoas estão morrendo por causa disso. Tem gente perdendo a vida por causa desses monstros, que não são monstros, são anjos do mal. Então, papai, eu escrevi aqui um pouquinho sobre o Pokémon, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa, um vídeo. Tem 9 minutos, eu preciso que você assista comigo. Eu quero que as crianças assistam. Deixa eu falar uma coisa para as crianças. Quem vai mostrar esse vídeo e vai mostrar o joguinho é uma pessoa que ele é crente, mas o que ele vai falar não foi ele que estudou, foi o pessoal que gosta de game. Porque, por exemplo, quem gosta de game, tem hora que ele passa de uma fase para outra, ele não consegue passar. E aí o que eles fazem? Eles mandam um bilhete um para o outro. Como é que você passou? Como é que você passou dessa fase? Vocês perguntam isso para os seus amiguinhos, quando vocês não conseguem passar de uma fase de um joguinho para o outro? Pergunta para o pai, né? O pai, como é que passa? Não estou falando de Pokémon, estou falando de outros joguinhos. Eu vejo a Adriana, muitas vezes a minha esposa, brincando num joguinho e ela não consegue passar. E a Cristiane fala, mãe, faz assim que você passa essa fase. Essas coisas. Não é assim? Elas ficam... Eu não consigo brincar com essas coisas. Mas, Daniel, presta bem atenção agora, porque quem vai falar, não é... Ele está falando uma coisa que não é de pessoas crentes. São pessoas que gostam de jogar o joguinho. Então vamos ver um pouquinho. E se eu precisar parar, eu vou parar para te ajudar, tá bom? Vamos lá. Ó, para um pouquinho. Agora no comecinho vai ser só uma voz, mas daqui a pouco vai entrar o joguinho, tá bom? Vamos lá? Vai. Fala aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu trago aqui um assunto meio trash para vocês, mas é um assunto pertinente, tá certo? Por quê? Porque a gente está acompanhando aí esse frisson mundial aí que está acontecendo com o jogo Pokémon GO, né? Que a galera tá saindo na rua aí adoidado, fazendo um monte de doideira na rua aí de maluquice.
Então, a gente, não sei se quem já está sabendo, tá? Mas fiquem ligados porque amanhã, se Deus quiser, amanhã, sexta-feira à noite, a partir das 10 da noite, a gente vai fazer um hangout especial do Cristão Geek sobre essa questão do Pokémon Go aí, que foi é um projeto revolucionário que está impactando o mundo aí, como creio que vocês têm visto, né? Mas a gente sabe que os jogos eles têm uma influência muito grande sobre os jovens, né? A indústria dos games, ela não só movimenta bilhões de dólares por ano, mas e, portanto é muito poderosa, né? Tem altos investimentos em tecnologia, mas ela ao redor do universo dos games tem muitas histórias grotescas. Muitas dessas histórias grotescas são mentirosas, outras não. Então hoje eu quero mais com intuito de alerta, tá? Para quem tem filho, para quem joga esse tipo de jogo e principalmente para quem valoriza, né, coisas que são de Deus, vocês vão ver um vídeo, tá? Que eu estou tirando aqui de um canal que é do Tyrant Gamer, um vídeo mostrando que dentro de uma das versões do jogo Pokémon aparece a presença de Satanás, o próprio, né, na figura do Baphomet, e ali há um pacto espiritual sendo feito e a alma do boneco fica aprisionada, tá? Para Então, um pouquinho. não quero fazer um vídeo muito longo. Ok, ele vai falar agora, irmãos, ele vai mostrar, porque a maioria dos joguinhos que a gente brinca, eu já brinquei de joguinho também. Tem aquele lugar assim que você sabe que você tem que passar a fase, você vai apertando para passar a fase, não é assim? E às vezes a gente nem lê o que está escrito ali, porque como é que vai ler o inglês? A gente não sabe ler o inglês, muita coisa está tudo em inglês. Então você sabe que você tem que avançar, e você vai avançando. E às vezes aquela pergunta que ele está fazendo para você avançar, às vezes é uma pergunta espiritual. Papai, entenda isso. A maioria das crianças não sabe inglês, nem você. E para passar de fases nos jogos, às vezes tem as perguntas, como vai ter agora. I want to soul. Eu quero a tua alma. E a criança, ela não sabe o que está falando ali. Eu quero a tua alma. Ela vai avançar, ela vai clicar. Está aqui minha alma. Pega a minha alma. Agora você consegue controlar os teus filhos. Olha o tamanho deles, ó, é facinho. Se eu falar para eles, fiquem em pé, todo mundo vai ficar em pé. Se eu falar para eles, sentem, todos eles vão sentar. Mas daqui a pouco ninguém mais manda neles. E quando eles tiverem aí 18, 19 anos, você não vai entender porque ele saiu da igreja. Sabe por que ele saiu da igreja? Porque desde pequenininho está sendo controlado na alma. Então, ó, criança, às vezes você está apertando lá, vai para frente, vamos passando. E às vezes o joguinho está querendo você. Então tem que tomar cuidado. O papai, quando falar para você não ter certos joguinhos, não é porque ele não gosta de você, ele te ama. Ele quer dar o melhor para você. Mas tem joguinho que não é bom. O que quer dizer Pokémon? Existem monstros? O que tem? Olha, eles aprenderam rapidinho. Por que você não ensina isso para eles? Hã? O Antônio Carlos que me mandou, ele colocou no meu Face. Obrigado, viu, Antônio Carlos, foi uma bênção. Vamos ver agora o restinho? Vamos apagar de novo a luz, vamos ver o brinquedo. Né, a gente vai falar sobre isso com calma na sexta-feira, tá? Convido vocês a acessar o nosso canal, o Cristão Geek na sexta, que o Hangout vai ser transmitido de lá. Lá a gente vai entrar em profundidade sobre todos esses fatos estranhos e grotescos que envolvem o universo Pokémon, tá? Mas hoje eu quero mostrar para vocês essa história da Lavender Town, que é uma cidadezinha que tem dentro do jogo do Pokémon, e dentro dessa cidadezinha tem uma passagem secreta que entra-se numa caverna e lá dentro acontece um negócio grotesco, uma batalha com o próprio Lúcifer, e ele diz abertamente que quer a alma do jogador. Então, se você não gosta de vídeos assim meio tensos, não assista não, tá? Mas eu faço questão de mostrar esse vídeo porque a galera geralmente diz que é delírio pentecostal, isso, né? Isso é fundamentalismo de crente, mas não é. Inclusive porque esse vídeo foi feito por um canal de gamers, né? De jogadores de videogame, não tem nada a ver com Bíblia, com cristianismo, eu só tô reportando a informação aqui. Vou passar o vídeo do joguinho para vocês, então, darem uma olhada aí no nível do negócio. Olha o joguinho aqui inocente, ó. Olha aí, ó. O bonequinho tá lá na Lavender Town, tá? Na cidade de Lavender.
Aí tem essa passagem secreta ali, ó. Uma passagenzinha por dentro dessa casinha. E você vê que ele tem... É difícil chegar até a entrada ali da caverna, né? Ele tem um caminho meio misterioso, né? Vai vendo que o personagemzinho ele fica travado, né, em certos caminhos ali, ó. Tá vendo? É difícil de chegar ali até a portinha. Tá vendo? É um joguinho simples, olha que bonitinho, um bonequinho. Aí você vê que seu filho fica a Aqui tem tarde um inteira caminho, nisso. né? Ele precisa entrar, tá certo? E lá dentro vai ter caverna, tá? Vai entrar no subsolo, como a maioria dos rituais de satanismo são feitos no subsolo. E aqui, esse é o interior dessa caverna. Você vê que coisa horrorosa e grotesca para botar num joguinho que é jogado por crianças, né? Aqui ele vai encontrar um intermediário, tá? Você vai ver o intermediário ali aparecendo. A musiquinha também gerou muita polêmica, disse que fez as crianças passarem mal. Tem até uma lenda de que quase 200 crianças se suicidaram por causa dessa música. Aí aparece aqui, ó, como caíste do céu, Lúcifer, filho da manhã, estrela da alva, tu que debilitavas as nações. Tá certo? Tem literalmente em latim a passagem da Bíblia de Isaías 14, que fala sobre a queda de Lúcifer. Para um Tá? pouquinho. Irmão, você acha que quem fez isso não sabia o que estava fazendo? Muitos de vocês que estão aqui, que são crentes novinhos na fé, você não conhece a passagem de Isaías 14. O cara que fez o joguinho sabia de Isaías 14. Agora lembre-se, o que está sendo mostrado aqui não está sendo mostrado por um crente, mas quem está com essa tela aí, discutindo o assunto de como passa de uma fase para outra, são pessoas que não são crentes, eles estão tentando passar de fase. Agora, quem fez o joguinho, colocou Isaías 14, será que foi sem querer, em latim, cortou um pedacinho da fala, quando o bonequinho entrou na caverna, cortou. Não sei se isso é uma ação demoníaca, mas cortou. Mas estava, o rapaz que está falando, ele falou assim, é na caverna, sabe por que na caverna, as crianças? A maioria das coisas ruins que são feitas pelo inimigo, pelo satanismo, é sempre em lugares abaixo, sempre em subsolos, em cavernas, sempre em lugares profundos. Então o joguinho também está numa caverna. Vamos continuar. Então isso não é palhaçada não, os caras sabem exatamente o que eles estão fazendo, tá certo? Então aqui ele encontrou o intermediário e fala, me dá a sua alma, eu quero. I want your soul, eu quero a sua alma. Olha o nível do negócio. Olha lá quem que apareceu. Coletor Belial, coletor de almas, tá certo? Coletor de almas. Então aí acontece uma luta, né, a luta do Pokémon, só que é uma luta que é impossível de ganhar, tá? O jogador sempre perde porque o bicho ali é muito mais poderoso do que as capacidades do jogo. Ele tentou um personagem, não deu certo, tá? Aí ele vai tentar outro personagem, mas obviamente vai perder também, porque ali o Baphomet transformado. Baphomet foi chamado de Belial, né? Que é tudo. São príncipes do inferno. Transformado nesse cachorro diabólico aí. Então a segunda tentativa também perdeu. A terceira tentativa de lutar contra ele. Vai perder também, tá? Meio que sempre perde. Não tem muita solução aí. Aí perdeu. Já é estranho, né? Jesus, você viu que apareceu ali Jesus? Jesus perdeu. Olha lá, Jesus pagou 560 como prêmio. Jesus foi derrotado. Foi deletado, né? Jesus anima a sua alma. Te vejo no inferno. Olha que coisa grotesca. Aí o que acontece? Tá falando que você tem que restaurar a saúde do seu Pokémon. O cara volta lá pro mercadinho Pokémon, né? Aí seu Pokémon foi curado, a saúde está perfeita, a energia está tudo bem.
Tá certo? Aí As o que crianças não acontece? sabem ler Se, isso, elas vão se o jogador apertando. pega o Ok, boneco ok, elas vão e tenta ir apertando. lá na caverna de novo, olha lá, ó, ele vai lá de novo na caverna. Lembra que o que ele falou foi o seguinte: eu quero a sua alma, tá? Te vejo no inferno. Aí o bonequinho entra ali, ó, naquela passagem secreta que vai dar lá naquela caverna, né? Você vê que a caverna é super categórico, né? Porque simboliza os ritos feitos no subterrâneo, que é algo costume padrão aí nos ritos de alta magia, né? Então tá lá, ó. Vai seguir o caminho de novo para entrar na caverna lá do. Não na caverna do dragão, né? Quase. Então olha lá. Aí o que acontece? Se ele entra na caverna de novo, a caverna está meio desmoronada ali, desolada, e o que acontece? O bonequinho fica preso. Ele simplesmente não consegue sair dali de dentro, ou seja, ficou aprisionado como o intermediário. Muito bem. Aí o bonequinho ficou preso, não sai mais lá de dentro, agora você tem que buscar uma outra forma de sair, porque a alma ficou presa. Então, não tem joguinho que não tenha um objetivo: controlar você. E esse Pokémon Go que está aí, agora está controlando todos os grandões. Você já viu um monte de grandão na rua? Que nem doido atrás de Pokémon? Hã? Sabe o que é isso, crianças? É uma preparação para a volta do anticristo. Quando nós formos para os céus, o anticristo vai reinar aqui na terra e ele vai dar um comando para as pessoas. Ele vai falar assim, ó: persigam os cristãos, matem os crentes, matem os judeus. Sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão sair com os computadorzinhos delas, só que aí não vai ser atrás de Pokémon que elas vão atrás dos cristãos, dos judeus, e elas vão fazer o que o inimigo já vem preparando elas para fazer, controlando elas. Vem cá, vamos orar com vocês, vocês vão para a classinha, eu vou abençoar a vida de vocês agora. Vem cá que eu quero orar com vocês. Todas as crianças podem vir aqui para cima, que eu vou orar que elas vão para a classinha. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus, vamos ser ministrados nessa noite no texto de João. Abra comigo lá, João capítulo 8. Sabe, irmãos, eu sou do tempo, eu já estou vivendo esse momento de dizer, né? Eu sou da época, eu sou do tempo em que as coisas eram mais camufladas, né? O inimigo, ele fazia as coisas de maneira muito mais enrustida, fechada. Hoje as coisas são tão escancaradas. É lamentável. João capítulo 8, acharam? Eu quero refletir com você sobre os versículos 31 até o versículo 33. João 8. Do versículo 31 até o versículo 33. Vamos ficar em pé? Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia. Compartilhe a Bíblia com a pessoa para que ela possa ler a palavra de Deus. É importante lermos a palavra de Deus juntos. Olharmos na palavra. Antes de ler, aqui em João capítulo 8, Jesus está conversando com um grupo de homens que se converteram a Ele. Ele está falando com quem? Com um grupo de pessoas que se converteram. É o nosso caso, né, Valdir? Nós nos convertemos ao Senhor. E Jesus está falando com essas pessoas. Jesus está falando com pessoas que se converteram a Ele. Ele não está falando com gente que não sabe quem Ele é. Ele está falando com pessoas que se converteram a Ele. E nesse texto aqui, por 2 vezes, Jesus, ele diz que Ele é. Ele fala, eu sou. Lembra lá em Êxodo, quando a sarça começou a arder, Moisés chegou na sarça, Deus fala para Moisés, Moisés, tira a sandália do teu pé, esse lugar que você está é santo. Aí Deus fala, Moisés, você vai libertar esse povo. E Moisés diz, não vou não, você vai. Mas se alguém perguntar o teu nome, o que eu vou dizer? E o Senhor diz assim, você vai dizer que eu sou, te enviou. O eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou autossuficiente, eu sou autoexistente,
eu não tenho começo nem fim. Eu sou. Esse é o meu nome. Eu sou. E aqui em João capítulo 8, por 2 vezes Jesus fala, eu sou. Fazendo uma menção da sarça, porque quem estava naquela sarça era o próprio Senhor. Ele faz isso no versículo 24, depois você anota e leia. E depois ele faz isso no versículo 28, por 2 vezes ele fala, eu sou. Aqui mesmo no livro de João, quando Jesus está no Getsemane, que vão prender Jesus, e as pessoas perguntam, quem é Jesus? Jesus fala assim, eu sou. E quando Jesus fala, eu sou, no livro de João, as pessoas caem. Soldados que foram para prender Jesus, eles caem. A unção foi tão grande quando ele falou, eu sou, que eles caíram. Ali não caíram porque eles eram espirituais. Eles não caíram porque eles foram fazer um culto. Eles foram lá para prender Jesus. Mas quando Jesus fala, eu sou, as pessoas caíram. Eime, que quer dizer no hebraico, eu sou. E Jesus aqui então está falando com seus discípulos, pessoas que tinham acabado de se converter. Judeus, pessoas que já conhecem a Bíblia. E o Senhor fala assim, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Até aqui. Pode se assentar, por favor. Vamos orar? É importante orar para entender a palavra. Talvez você tenha assistido alguma novela, algum filme, algum joguinho que tenha consagrado a tua mente. E aí você não consegue entender a palavra. Vamos orar? Pedir para que Deus abençoe a nossa mente, para que Ele controle a nossa mente. Senhor, nós estamos na Tua presença e em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora. Que o Senhor liberte a nossa mente de qualquer tipo de escravidão, de qualquer tipo de controle, todo fio da nova era, do espiritismo, dessas áreas, ó Deus, que o inimigo controla por meio da televisão, do mundo, dos games. Nós ordenamos agora que seja paralisado em nome de Jesus toda interferência, e que somente o Senhor fale ao nosso coração nesse lugar. Nós declaramos que a nossa mente é cativa a Ti, Senhor, e que o Senhor traga a Tua verdade sobre nós. Nós te pedimos, precisamos da Tua verdade, em nome de Jesus, amém. Conhecer a verdade. Jesus diz no versículo 32, vocês são judeus, vocês já escutaram muito a palavra, vocês acabaram de crer em mim, então eu preciso que vocês passem a conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade vai te libertar. Vamos conversar um pouquinho aqui antes da gente avançar. Você sabe que algumas pessoas se esforçam para conhecer a verdade, não se esforçam? Sim ou não? Tem muita gente que se esforça para conhecer a verdade. Quando ela descobre que ela está num erro, como eu descobri que eu estava errado na minha fé, puxa, eu fui para o seminário. Eu falei, não, estou cansado de ser enganado. Cheguei no seminário, eu não sabia, o professor mandou abrir no livro de Gênesis, eu não sabia onde que era Gênesis. Aliás, eu nem pouco tinha segurado na minha mão uma Bíblia. Mas algumas pessoas, quando elas descobrem que elas estão erradas, elas querem descobrir a verdade. Custe o que custar, algumas pessoas querem a verdade, elas lutam pela verdade. Porém, contudo, todavia, algumas pessoas, quando começam a ver que existe uma verdade, elas não querem saber da verdade. Vamos lá, me ajude. Você já deve ter visto isso. Você já viu pessoas dizendo assim, não, a verdade machuca, a verdade dói. Sim ou não? A verdade traz confusão. É melhor não falar a verdade, porque se você falar a verdade vai gerar um verdadeiro problema. E tudo isso, irmãos, são estratégias do inimigo. Porque você vai ver comigo agora que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Então, quando eu digo assim,
É melhor não saber a verdade, porque se você for descobrir a verdade, vai dar um problema. No teu casamento, se você for descobrir a verdade do teu casamento acaba. Não, se na tua empresa você for viver realmente a verdade, tua empresa fecha. A verdade só fere. Tem horas que a verdade ela vai nos machucar. Tudo isso é mentira, irmãos. A verdade não fere, a verdade não machuca, a verdade não destrói. O que destrói é exatamente essa mentira que o diabo semeou, falando mal da verdade. João capítulo 18. Olhe para João capítulo 18. Deixe marcado o capítulo 8. Vamos estabelecer uma doutrina, um conhecimento bíblico para nós podermos avançar no conceito. João capítulo 18. Quem é que está em João capítulo 18? Um homem chamado Pilatos. Ele está prestes a tomar uma decisão contra Jesus. Pilatos. João 18, versículo 37. Acharam? Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, não é aquele que ouve a verdade, é aquele que vive a verdade, que fala a verdade, não, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não vejo nele crime algum. Não vê crime algum, mas mandou crucificar Jesus. Ou seja, irmãos, Pilatos teve a oportunidade de escutar quem era a verdade, mas ele parou a conversa ali. Jesus falou assim: olha, aquele que tem a verdade, eu para isso vim, para estabelecer a verdade. Pilatos pergunta: o que é a verdade? E vira as costas, deixa Jesus ali, e vai para os judeus, e depois ele vai trocar Jesus por Barrabás. Ele não quis saber da verdade, ele parou. 3 João, lá no finalzinho da Bíblia. 3 João, antes do livro de Apocalipse, você vai encontrar um livro de uma folha só, o livro de Judas. E aí você vai encontrar o livro de 3 João, que também é um capítulo só. Livro de 3 João. Achou? Acharam? O que diz João? Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos falam a verdade. Não é isso que está escrito? Não é para você falar a verdade? Não, irmãos, falar a verdade é obrigação de todos. Todo ser humano tem que falar a verdade. Mas aqui ele não está falando para falar a verdade. Aqui ele está dizendo para andar na verdade. Então a verdade não é um conceito. A verdade não é a minha opinião com a tua opinião. Qual de nós somos mais certos? Quem é verdadeiro? Quem tem o conceito correto? Não estamos falando de um conceito, estamos falando de uma pessoa. Volte um pouquinho, 2 João. 2 João. Você está do lado de João, 3 João? Olha a folha anterior. 2 João. Acharam? Ah, perdão, não é 2 João. Deixa eu ver aqui se é 2 João. Acho que é 1 João. É 1 João capítulo 2. Perdão, volta um pouquinho mais. 1 João capítulo 2. Acharam? Tudo bem? Vamos lá, vamos ver a palavra de Deus. Versículo 20. E você meu irmão, você mesmo, não sou eu, é você. Vós, possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais
a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. A verdade não é uma palavra, não é um entendimento, a verdade é uma pessoa. João capítulo 14, não precisa abrir, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então eu queria caminhar com você nesta noite no que o Espírito Santo me deu como ministração para nós. Lá em João capítulo 8, volte para lá. João capítulo 8 diz que Jesus disse no versículo 32: e conhecereis a verdade. Ele estava falando isso para crentes. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai ser liberto. Agora, teologicamente, eu não vou ministrar sobre isso, mas teologicamente, Maria, quando nós falamos da verdade e o que Jesus nos liberta, conhecereis a verdade e a verdade verdadeiramente vos libertará. Ali está falando de três coisas: libertação da morte, libertação do inferno, libertação da morte, libertação de Satanás. Está falando da libertação da carne. Mas eu não quero entrar nesse aspecto teológico, eu quero entrar no aspecto prático, nosso, do dia a dia. Jesus liberta. Quanto mais você andar nele, mais ele te libertará. Escute, não é uma igreja evangélica que te liberta, é Jesus. A igreja tem a função de aprender a palavra, nós somos a igreja, para que a verdade, Jesus, nos liberte. Não é pastor que liberta, colocando a mão na cabeça da pessoa. Esse é um outro tipo de libertação. Isso é expulsar espíritos territoriais, demônios. Estamos falando de uma libertação que todos nós precisamos. Eu e você, eu como pastor, você como ovelha. Eu quero falar de uma libertação que é prática, que está em nós, e que quanto mais eu me envolver com Jesus, mais eu o tiver do meu lado, mais eu conhecer, mais ele me libertará. Os judeus não entenderam isso, muitos crentes não entendem isso. Jesus falou assim, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Versículo 32, os judeus falaram assim: nós somos filhos de Abraão, como é que nós vamos ser livres? Nós não precisamos ser livres, nós somos filhos de Abraão. Tem muito crente dizendo isso: eu não preciso ser livre, eu já aceitei Jesus, já estou livre. Não, irmão, você está livre da morte, você está livre da condenação do pecado, você está livre do poder do diabo sobre a sua vida. Mas existe uma libertação que nós precisamos. Primeira, é a libertação dos nossos medos. Que a nossa história de vida gerou vários medos na nossa vida. E agora nós somos crentes e muitas vezes nós não avançamos nos que nós temos que avançar por causa de medos. Mas Jesus disse: eu sou a verdade. Então, quando o crente não avança, quando o crente ele fica paralisado nos seus medos, é sinal de que ele não está perto da verdade. Eu estava lá no Chile, provavelmente a pastora Rita está escutando agora. Vou falar mal dela agora. Impossível falar mal dela. Estava lá no Chile. Aí ela falou assim: o Daniel fez um programa para nós irmos para algumas montanhas, e onde tinha neve. E a Rita tem muito medo de curvas. A pastora Rita tem pavor de curvas. Ela foi fazer um passeio com o Daniel um dia, e no meio quando começou a primeira curva, ela falou: para, volta. Ela não aguentou, e o Daniel perdeu o passeio, voltou e não a levou. E nós fomos fazer um passeio, e nós estávamos numa montanha, tinha algumas curvas, pequenas curvas simples, mas que tinham, irmãos, passava o pneu do carro aqui para lá, era abismo. E eu falei: e a Rita não tem medo disso? Ela tem medo de curva, mas não tem medo disso? Não, essas coisas eu não tenho medo. Meu medo é curva.
Aí eu falei assim para ela: Rita, pastora, você tem que buscar na sua alma qual foi o momento em que o diabo tocou na tua alma e trouxe o medo, porque agora isso aí ficou registrado em você, e você agora já é uma pessoa adulta, e você tem medo. Você precisa descobrir onde está isso, para você vencer isso, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós não vamos ficar debaixo do que o inimigo nos marcou. Bom, depois dessa conversa, nós combinamos de ir para a montanha, para esquiar. Irmãos, são 40 curvas, não é isso? 40 curvas que eles contam. Curvas, 40 curvas é curva assim, ó, que você está chegando assim e você faz a curva. Ó. Carro quase levanta uma das rodas para fazer a curva. Na montanha. E eu falei para ela: Rita, nós vamos. Porque ela tinha voltado desse passeio uma vez. E aí nós estávamos jantando um dia, ela falou: olha, eu fiquei pensando naquilo, e eu acho que eu sei onde que as coisas começaram. E ela foi me compartilhando algumas coisas da vida dela. Não tinha nada de traumas, tinha sim uma situação que ela viveu, que ela tinha aprendido a viver, e que aquilo gerou um medo. Bom, concluindo, irmãos, quando ela descobriu onde estava o problema, nós não só chegamos lá em cima da montanha, como ela desfrutou de tudo, fizemos o nosso bonecão de neve, e ela voltou toda feliz. E o Daniel mais ainda, porque agora ele pode subir a montanha toda vez com a esposa. Agora, para você pode ser uma coisa muito simples. Poxa, mas alguém vai ter medo de curva? Medo é medo, é como dor, cada um sente a dor. Nós não podemos dizer que esse medo é maior ou menor. Nós podemos ficar tratando as coisas como bobagem. Não, isso é uma bobagem. Ah, curva. Eu podia falar para a Rita, como pai espiritual e como pastor dela, falar assim: Rita, isso é bobagem. Entra no carro aí que eu vou dirigir. Senta aqui, Daniel, vamos juntos, nós vamos subir essa montanha. E levar na força. Ia adiantar? Não ia. O medo ia continuar. Não ia resolver nada. A questão é aonde que o inimigo tratou de colocar uma mentira dentro de nós. Aonde que o inimigo plantou algo em nós que não é verdade. E eu preciso arrancar isso. Eu preciso arrancar isso. E conforme eu ando com Jesus, a verdade vai tirando esses medos. O medo de achar que o casamento vai acabar. Por que você acha que o seu casamento vai acabar? Por que você tem tanto medo no teu casamento? Não, porque minha mãe se separou, minha irmã se separou, meu pai se separou. Lógico, se a mãe se separou, o pai se separou. Todo mundo se separa na minha casa, então meu casamento também vai acabar, eu vou me separar. Quem plantou isso em você? Ah, foi a minha história, então acaba com essa história, porque em Jesus você tem uma nova história. Jesus falou assim: se você é meu discípulo, e você andar na verdade, a verdade vai te libertar, então joga fora isso. Não vai acontecer com você. Ah, aconteceu com os meus parentes, mas com você não vai acontecer, porque Jesus é a tua verdade. A tua história é uma outra história. Andar com Jesus é vencer isso, é ser liberto dessas coisas. Tem muita gente que deixa de ser um bom empresário, tem gente que deixa de ser um bom pai, medo de amar os filhos. Vocês conhecem o texto lá de Romanos? Você está em João, vira um pouquinho a página, devagarzinho. Livro de Atos, Romanos. Todos conhecem. Se você não vinha na fé, você precisa pegar esse texto e sublinhar, pintar ele com lápis colorido, para quando você estiver lendo a Bíblia, você sempre olhar para esse versículo e entender o que Deus está dizendo aqui. Olha desde o versículo 31, Romanos 8, rapidinho, rápido, porque não era ideia ler isso, mas vamos ler. Que diremos? Acharam? Amém? Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, qual que é a resposta? Quem será contra nós? Esta é a verdade. Esta é a verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a verdade. Não importa o resto. Esta é a verdade. Agora continua lendo. Olha o que Paulo escreve aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por amor de nós, nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai nos acusar? É Deus que nos justifica. Jesus já pagou o preço. Estamos livres da condenação. Livres. Jesus já pagou. O diabo não tem como nos acusar. Acabou o assunto. Ele nos acusa do pecado, mas não da morte. A morte já foi vencida. Cristo já pagou.
fomos justificados. O juiz disse assim: você está liberto e você vai morrer por ele. E Jesus morreu por mim, morreu por você. Somos libertos da condenação. Versículo 34. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Esta é a verdade. Mas existem coisas que foram marcadas na sua alma. O medo, a insegurança. Eu preciso agora andar com Jesus para ser completamente abençoado, ser um vencedor. Eu tenho que andar com Ele, e o Senhor vai abrindo os caminhos. Amém? Segunda coisa que a verdade estabelece, não é só quebrar os vínculos de medo, mas também destruir as maldições. Porque quando eu não conhecia Cristo, eu gerei muitas maldições na minha vida. Minha família gerou maldições. O que é maldição? Maldição é a ausência da bênção. Quando eu não tinha Deus, eu estava gerando maldições. Só que agora eu tenho Deus. Eu ando na verdade. Eu ando na verdade. É Jesus a minha verdade. E agora Ele quebra aqueles vínculos de destruição que estavam sobre a minha vida, para estabelecer a bênção. Lembram quando nós não éramos crentes? Quantas maldições nós geramos? Lembra? Maldição de bastardo. O que é um bastardo? É aquele que nasceu fora de um casamento. Quantas maldições nós geramos? Maldições financeiras. Administramos nossa vida sendo dirigidos por demônios. Quanta maldição, quanto empréstimo, quanto agiota, quanta coisa que o diabo fez. Quanto bilhete de loteria, quantos jogos. Estava saindo da prefeitura esses dias, um senhorzinho, um velhinho, queria ter tido tempo para falar com ele. Ele falou assim: o senhor quer comprar um cavalo? Eu falei assim: não, meu filho, não quero não. Querer comprar cavalo. É cavalo ou é burro? Nem sei o nome do bilhete lá. Burro era se eu comprasse, né? Aí sim, aí. Quantas maldições? Quantas maldições você gerou? Para você quebrar essas maldições, você tem que andar na verdade. Lembra? Olha a maldição. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre... Por que tanta gente morre jovem? Olha, irmãos, na minha família, eu fiz um quadro da minha família. Impressionante como a minha família, que não conheceu Deus, meus avós, mas havia um respeito enorme pela família. E meus tios, minhas tias, todos morrem velhos, bem velhos. Por causa da maldição, muitos filhos foram ceifados, mas os tios velhos. Minha tia morreu agora, com quase 90 anos, 89 anos. Ontem nós estávamos no jantar, e estava a família da Anitta, do Wagner, e o neto da vovó que estava aqui, desse tamanho, um homem desse tamanho, um gigante. Aliás, na família só tem gigante, né? Neto, estava com o bisneto no carrinho, e ele falou assim, ó: quando eu tinha 14 anos, eu conheci minha tataravó. Você quer viver? Honre teu pai e tua mãe. Não honra? Tem maldição, morre cedo. Quantas maldições nós semeamos? Mas no passado, os antigos aprendiam a honrar o pai e a mãe, não aprendiam? Sim ou não? Me ajuda.
No passado, tinha aquela história assim, só de olhar eu já sabia o que meu pai queria. Lembra? Essa é a história do passado. No presente não existe isso. Só que no passado as pessoas viviam mais. Agora, olha, ó quanta criança, quanto jovem morrendo cedo. Quantas maldições nós geramos. Desonramos a Deus na sua palavra, geramos maldições. A Bíblia diz que a falta de perdão gera maldição, gera dor nos ossos. Nós não sabíamos perdoar, ficávamos com ódio das pessoas, não tínhamos como perdoar. Enfermidades, maldições. Quando eu conheço Jesus, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos... Não é saber a verdade, porque saber a verdade, não, é andar na verdade, é andar com Jesus. Ele começa a mudar a nossa vida. Agora eu vou honrar meus pais, agora eu vou administrar minha vida financeira, porque Ele é o Senhor, eu sou mordomo, tudo é dEle. Agora eu vou estabelecer uma verdade na minha vida sexual, agora eu vou estabelecer uma verdade com relação aos meus filhos. É verdade, eu vim do pecado, minha família, eu casei velho, tive filhos fora do casamento, mas agora eu vivo a verdade. A minha geração será abençoada, porque a minha geração conhece a verdade é Jesus, e a minha família vai ser uma família muito mais abençoada do que a minha família. Eu preciso andar na verdade. Por isso que eu comecei o culto hoje dizendo, é impossível viver sem a igreja, irmãos, porque a igreja vai acentuar a verdade na nossa vida. Lá fora você vai escutar o quê? Lá fora você vai ver novela. Lá fora tem a mulher na novela trabalhadora, servindo, com filhos, com marido. E aí aparece a mais bonita, a linda, aquela que é linda, para levar o marido daquela que é a feia. E daqui a pouco você está torcendo para que ela conquiste, para que dê certo, para que o amor deles vença. E você vai gerando maldição dentro da sua casa. Porque o mundo só tem esses conceitos de destruição, de Pokémon, de coisas que vêm só para matar, roubar e destruir. Mas se eu andar com Jesus, a verdade vai me libertar. Eu preciso andar com Jesus, eu preciso ler a sua palavra, eu preciso conhecer o que Ele quer, para que eu possa ser limpo, liberto dessas questões que eu acabei de falar, de não conseguir perdoar, de não conseguir amar. Veja aqui na igreja, quem pode dizer que ama a Deus, a quem não vê, levanta, dá um beijo, dá um abraço no teu irmão. A pessoa dá um abraço assim, segura na mão do irmão e já segura reto assim, não deixa ele nem chegar perto. Você vai chegar e está com o braço assim, faz até força, e ainda coloca o pé na frente. Você não vir para frente dele, segura. Por que isso? Porque você foi ferido de alguma maneira. A verdade tem que te libertar. Nós precisamos da verdade. Jesus é a verdade. Fale comigo assim, eu preciso do Senhor Jesus. Por último, abre lá 1 João capítulo 5. Por último, eu já falei um pouquinho agora sobre isso. Ele me liberta também do poder deste mundo. Não só da maldição e dos medos, mas também do poder deste mundo. Esse mundo ele é violento. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos aprender um pouquinho sobre algumas palavras que estão aqui, escritas num grego muito simples. João escreveu um grego muito simples. Palavras muito fáceis. João era um pescador. Não era a língua comum dele, o grego. A língua dele era o hebraico. Ele escreve em grego para que a carta pudesse andar por toda aquela região. João capítulo 5, versículo 19. 1 João 5, 19. Achou? O que está escrito? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha, sabemos que somos. Essa palavra somos é o verbo ser estar. Sabemos que estamos nele, estamos em Deus, estamos na verdade, estamos nele. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. Essa palavra jaz
quer dizer coberto, o mundo inteiro está coberto. Maligno aqui não é demônio. Maligno aqui não é demônio. A Bíblia está dizendo aqui no grego, o mundo está coberto por aflições. Essa palavra maligno está dizendo aflições, dores, maldades. O mundo só tem isso. O mundo está coberto de aflições, de dores e de maldades. O mundo está nisso. Por isso que se você voltar um pouquinho, vai para Tiago, olha, vira um pouquinho a página, João, Pedro, você vai achar o livro de Tiago, capítulo 4. Por isso que Deus é muito claro na sua palavra. O mundo só traz aflições. Agora olha o que fala Tiago capítulo 4, versículo 4. Acharam? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ser amigo do mundo, você não sabe o que é ser inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se declara o quê? Inimigo de Deus. Ou você ama Deus ou você é inimigo dele. Como é que eu sou inimigo de Deus? Eu amo Deus. É fácil, quando você se mistura com o mundo, quando você fica debaixo desse jugo, quando você fica debaixo desse tormento, quando você fica debaixo desse sofrimento, levando outras pessoas a sofrerem, porque sofrimento gera sofrimento. Sofrimento gera sofrimento. Tudo que é contrário à verdade, irmãos, é uma mentira. Jesus é a verdade. O mundo só sabe falar mentira. Esses dias, hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem que eu li, a Dilma, a ex-presidente, que ainda não foi afastada, mas talvez seja afastada, ela colocou assim no UOL. Ela escreveu assim: é um retrocesso voltar atrás quanto à questão da igualdade de gênero. Se o Brasil voltar atrás, isso é um retrocesso. Ou seja, se nós realmente batermos os pés e falarmos que homem é homem e mulher é mulher, isso é um retrocesso. Porque homem não é homem e mulher não é mulher. Tudo é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos? Até os animais sabem que não é a mesma coisa. Dá até vergonha disso, irmão. Dá vergonha. Mas o mundo está coberto por essa maldade. Ela, a presidente Dilma, ela é uma pessoa influenciada pelo mal. Como todos aqueles que não conhecem a Deus também. Não é só ela. Todos. E ela acha que está certa. E nós cristãos estamos debaixo dessa influência. Se eu amar isso, eu odeio Deus. Eu sou inimigo de Deus. Eu tenho que amar a Deus. Tenho que ser influenciado por Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem e depois Deus criou a... Pronto. Não precisa fazer mais nada, não tem que ter mais nada difícil depois disso. Tudo é fácil. Homem e mulher. Ah, mas eu quero ser... Tá bom, você tem direito, é teu direito, pode ser. Eu quero ser estrela. Tá bom, vai ser estrela. Não, eu quero ser tocha. Vai ser tocha. Não, eu quero ser... Ah, você pode ser o que você quiser, mas não faça eu ter que aceitar um absurdo de que não tem homem e não tem mulher. Você pode ser o que você quiser. Mas o mundo jaz no maligno. O mundo está coberto por essa influência do mal. Feche a sua Bíblia, vamos orar. Quanta influência do mundo, né? Quanta influência. Quantos medos. Lembra? Primeira geração constrói. Segunda geração desfruta. Terceira geração destrói. Nós não temos que viver isso. Nós somos o Senhor, nós não temos que ter esses medos. Nós temos que avançar. A verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Ah, ter herança só divide a família. Herança só traz problema na família. Tá bom, manda ela para mim então, já que você não quer. Eu não vou brigar com ninguém. Mas é o que as pessoas dizem, não é? É o que acontece, mas não é a verdade. A verdade é que os pais
eles vão produzir e vão deixar herança para os seus filhos. E os filhos vão ter dessa herança e vão ter mais para os seus outros filhos. E assim nós vamos sendo uma geração abençoada sobre a terra, para podermos resolver alguns problemas sociais que o mundo nunca vai resolver. Só nós podemos ajudar as pessoas com a fome, ajudar as pessoas com frio. Nós podemos fazer isso. Vamos orar? Quanto você conhece, quanto você tem andado em Jesus? Quais são as verdades que Jesus estabeleceu na sua vida que você não abre mais mão? Mentira é mentira? Ou mentira, tem mentira branca, tem mentira cor-de-rosa, tem mentira roxa. Irmãos, o pai da mentira é Satanás. Quem falou isso foi a verdade. Jesus falou isso. Se Jesus falou isso, acabou, não se discute. É isso. Vamos estabelecer a verdade. Jesus é a verdade. Eu ando em Jesus e obedeço o que Ele fala na sua palavra. Mas isso vai gerar problema. Não vai não, vai gerar bênção. Vai criar confusão. Não vai não, vai gerar bênção. Ande na verdade, você vai ser abençoado. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu quero entregar ao Senhor esse momento. E quero pedir que o Senhor tome nas tuas mãos as vidas que estão aqui para esse momento. E que o Senhor nos ensine agora. O Senhor sabe dos medos, das maldições. O Senhor sabe das influências desse mundo que acabaram entrando na vida de tantos, ó Deus. Talvez até mesmo de pessoas que estão aqui nesta noite. Mas nós cremos no que está escrito no versículo 32, porque foi o Senhor que falou. O Senhor disse: conheceremos a verdade, e a verdade, o Senhor nos libertará. Eu quero pedir nesta noite libertação, Senhor. Quero pedir que o Senhor traga nesta noite o poder que existe no teu nome, para quebrar todas essas ações de medo, de maldição e de envolvimento com o mundo. Que nós sejamos livres para andarmos na verdade, para termos o Senhor em nós. Eu vou pedir, por favor, fique com seus olhos fechados. Vou pedir para os pastores, diáconos, líderes virem aqui para frente. E eu vou ter um momento agora, irmãos, de oração com você que precisa de uma oração nessa área da tua vida. Eu preciso ser liberto. Eu preciso quebrar a maldição. Eu preciso que o medo saia da minha vida. E não importa quais foram as áreas que o inimigo semeou, para você vir aqui na frente, você só precisa ter uma certeza: de que você vai andar em Jesus. Porque a nossa oração não vai funcionar se você não decidir andar em Jesus. Não somos nós que vamos te libertar, mas é através da nossa vida que nós podemos te abençoar e podemos ligar aqui na terra aquilo que o Senhor quer que seja, aquilo que já está ligado nos céus, e desligarmos aqui na terra o que tem que ser desligado nos céus, e assim por diante. Temos autoridade para isso. O Senhor Jesus disse: toda autoridade eu tenho entregue, eu te entrego. Então nesta noite nós temos autoridade para ligar e desligar, para abençoar, mas só vai acontecer se você decidir andar em Jesus, andar na verdade, andar com Ele, estabelecer Ele como a verdade da tua vida. Para isso não tem saída, você tem que ter uma vida de leitura da palavra. Você tem que ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, ler o livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e assim você vai crescendo na verdade. Você vai ver os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, que nos libertam, que traz a alegria da salvação, que traz a certeza de que aquilo que o diabo fez no meu passado, que gerou medo, não vai avançar hoje, porque hoje eu estou em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Não vou ter medo,
Não vou viver o meu passado, que eu gerei tantas maldições, hoje elas são quebradas, porque eu vivo a verdade. Se eu não viver a verdade, as maldições, elas vão prosperar sobre a minha vida, porque maldição sem causa não prospera, mas com causa ela prospera. Se eu não andar na verdade, as maldições do meu passado vão avançar sobre a minha vida. Eu posso ser um crente que vou morrer jovem, por quê? Porque eu não mudei a mentira do diabo na verdade do Senhor. Então, se você precisa de oração, se você quer nesta noite que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça, para que você possa falar: Senhor, eu quero andar na verdade, eu quero que esse medo saia, eu quero que essa maldição seja quebrada. Vem aqui para frente que nós vamos orar com você. Vamos criar um ambiente agora, vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor traga a bênção sobre nós. Pode vir, vem para frente.